Quando eu mudo, meu mundo muda. Hoje o nosso tema é autorresponsabilidade. Vem comigo? Olá, meu nome é Gislaine Rosene e estamos nessa série Quando eu mudo, meu mundo muda. O tema então é autorresponsabilidade. Mas antes de falarmos isso, que é um conceito tão poderoso que dá base para toda mudança, eu quero começar com uma frase do Viktor Frankl, que ele disse assim, ó: tudo pode ser tirado de uma pessoa, com exceção uma coisa, que é a liberdade de tomar uma atitude diante de qualquer circunstância. Uau! Fica aí com essa frase, porque a partir daí nós estamos entendendo coisas poderosas hoje, hein? Então hoje nós vamos entender isso e até o final eu vou te falar as características de uma pessoa que realmente faz a mudança. E aí vamos ver como que você está nessa história, ok? E já aproveitando para falar das inscrições. Se você já é inscrito, olha, muito obrigada. Com certeza você está recebendo o material toda semana, esse conteúdo. E se você não é inscrito, só clicar lá no inscrever e assim você vai estar recebendo esse conteúdo. Agora, gostando do conteúdo todo que eu estarei passando hoje, clica lá no like, no gostei, que isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele mesmo vai mandar para várias pessoas. Agora, isso não quer dizer que você não possa compartilhar. Compartilhe com seus amigos, que a gente pode estar fazendo essa grande corrente do bem aí. Tudo bem? Então, vamos lá? Autorresponsabilidade vem de duas palavras: auto e responsabilidade. Que delícia falar sobre isso. Ó, responsabilidade vem de a pessoa que responde pelos seus atos e consequências. Por isso que a criança, ela precisa que alguém faça isso por ela. E auto está falando que está referindo a si mesmo. Então, estamos falando de autorresponsabilidade é o quê? Que eu vou responder pela minha própria vida. Ou seja, primeiro ponto importantíssimo do conceito autorresponsabilidade nesse processo de mudança. Você é responsável pela vida que você está levando hoje. Todo o processo que a vida que você tem hoje é responsabilidade unicamente sua. Pelos seus atos. Por que você chegou aqui? Pelos seus atos, pelas suas palavras, pelos seus sentimentos, pelas suas atitudes, suas ações, suas omissões te colocaram aonde você vive hoje. E aí, se você está olhando para a sua vida, naquelas áreas que você diz assim, uau, que bacana, eu me coloquei aqui, sim, e é bom, ok. Se não, talvez você esteja pensando assim, ah, não, eu estou assim, nessa área que tá ruim, pensa aí, como é que está a sua saúde? Como que está seus relacionamentos? Como que está suas finanças? Como que estão os seus relacionamentos? E aí, o que está vindo aí na sua cabeça? Qual a avaliação que você está tendo? Você está tendo? Pode ser que nesse momento que não seja muito bom, você esteja assim, não, mas isso é culpa de alguém, é culpa do meu passado, é culpa do governo, é culpa de Deus. Ah, foi Deus que me colocou nessa situação. E falar em culpa e responsabilidade é muito importante a gente parar agora e pensar nessa diferença. Particularmente eu, nessa caminhada toda de consultório, eu tenho me deparado com muitos problemas com relação à culpa. Portanto, eu entendi que culpa é extremamente nociva. Eu, particularmente, não gosto de usar essa palavra. Por quê? O significado de culpa é eu fiz algo errado e mereço ser punido. Então, a questão com a culpa não é o erro, porque erro faz parte do aprendizado. Nós ainda nessa série vamos falar sobre isso. O problema é que
é a questão da punição. Então, no inconsciente fica assim, eu preciso ser punido. E a própria pessoa vai se punindo, criando situações que falamos muito de autossabotagem, vai gerando sabotagens. O que é a sabotagem? A própria pessoa vai se prejudicando sem saber. Ou gerando nessa sabotagem doenças e outras coisas mais. Por quê? Porque de alguma maneira ela tem que se punir. Então a culpa traz esse peso. E tem mais um detalhe que eu sempre falo da culpa. Ela é tão pesada que quem está debaixo da culpa, ela nunca fica sozinha. Ela fica com aquilo, então ela sai distribuindo essa culpa para todo mundo. Já viu isso? A pessoa que você se sente culpado, vai, não, mas espera aí, isso aqui, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Por quê? Tem que distribuir. Então ela é pesada para ela e ela sai entregando para os outros. O que acontece? Qual a diferença com responsabilidade? Responsabilidade, eu vou responder. Então, qual é a beleza de tudo isso que eu quero te dizer? Se você tem, aonde eu estou, eu, Gislaine, eu estou, é responsabilidade minha, então também a responsabilidade de sair disso está comigo. Olha que coisa maravilhosa. Fica aí. Pensando em pessoas de sucesso. Como são essas pessoas? Você sabe que as pessoas de sucesso, elas não culpam o passado, elas não ficam culpando, mas eu tô assim por causa do meu pai que fez isso, minha mãe que fez aquilo comigo, o sofrimento que eu tive. As pessoas de sucesso, elas aprendem com a sua história e elas vão desenvolver uma coisa chamada inteligência emocional, que se você já tem me ouvido, eu já tenho comentado sobre isso, sobre as inteligências em outros vídeos. E é interessante que essas pessoas de sucesso não ficam contando histórias justificativas, dizendo, eu tenho que justificar o meu estado atual. Não, eu vou aprender com isso e fazer algo. Eu vou assumir o controle da minha vida. Daniel Goleman, que é um dos grandes nomes nessa área da inteligência emocional, ele escreveu um livro na inteligência emocional e nesse livro ele coloca uma pesquisa muito interessante. Ele fala que 2% das pessoas, elas agem, elas vão atrás do que elas querem, ou seja, elas são autorresponsáveis. 13% não agem, mas apoiam, ajuda quem está agindo, ok? 13%. Agora, 85%, pasme, 85% das pessoas, da maioria das pessoas, elas nem ajudam e nem agem, simplesmente tá aquela música, deixa a vida me levar. Então o que aconteceu, aconteceu e eu vou levando a vida desse jeito, sem desenvolver esta inteligência emocional. Agora, se nós formos, e aí eu me pergunto aqui, antes de eu continuar, aonde você se encontra? Você está nos 2%? Se não está, você quer fazer parte dos 2%? Se quer, escreve aí pra gente nos comentários. Eu quero fazer parte, eu faço parte dos 2% que estão fazendo a diferença. Mudando o mundo, porque está mudando a si mesmo. Agora, se eu estou falando de mudança, como eu vou fazer para mudar as circunstâncias? 2 passos. Teria até mais, mas eu vou ficar em 2. Primeira coisa, eu preciso romper com o passado. Você sabe que existe um princípio espiritual, na Bíblia diz um princípio sensacional, que diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Uau, olha que demais, falando o seguinte, eu olho para trás, tem uma série de coisas, o passado precisa ser um fato histórico na minha vida e não pegá-lo e trazer para o dia de hoje. Então eu preciso romper com esse passado e olhar para ele, olha, esquece, e eu vou prosseguir para o alvo. O que eu tenho pela frente? Aonde eu quero chegar? Então esse é o primeiro passo da mudança. Segundo, eu preciso de persistência e paciência. Por quê?
Às vezes as mudanças acontecem rápido, mas nem sempre. Então, se eu não tiver persistência na caminhada e paciência, não haverá mudanças. E isso me traz o exemplo de uma pessoa que foi muito marcante na história, Viktor Frankl. Eu já comecei falando dele e eu continuo falando dele. Ele tem uma história fortíssima. Ele era um neurologista, psiquiatra, mas que ele viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial. Ele foi para o campo de concentração e lá ele teve a sua história totalmente trágica. A esposa teve que fazer um aborto. A esposa, ela depois, no campo de concentração, ela morreu. Os pais morreram. Todos tiveram, assim, terríveis atrocidades no seu histórico. E ele, o que manteve este homem firme foi que ele buscava um sentido. Ele tinha algo, então ele colocou, inclusive inclusive nesse tempo de concentração, ele começou até já a escrever um livro para que ele tivesse um sentido. Então ele buscou um sentido, algo que pudesse sair daquele sofrimento. E aí ele criou a logoterapia. Olha que interessante. Então ele viu o seguinte, as pessoas que têm um sentido, elas não vão ficar paralisadas pelos problemas que elas estão passando. Por isso, esse conceito de autorresponsabilidade é fundamental. O que eu vou fazer para virar a minha história e colocá-la em outro patamar. Agora, vamos lá. Quais são as características de uma pessoa autorresponsável e quem não é? Vamos lá ver. E você vai se avaliando como é que você está nisso aí, ok? Então, a primeira coisa, vamos saber se você é autorresponsável. As pessoas que são autorresponsáveis, as características, elas são positivas. Elas olham para a solução. Elas não vão ficar presas nos problemas. Elas são automotivadas. Se ninguém me motiva, eu mesmo vou buscar um sentido para me motivar. Elas não ficam reclamando, não focam na reclamação, não ficam criticando, não culpa os outros. Pelo contrário, se teve um problema, ela vai parar e vai, não, peraí, tá acontecendo isso, mas eu vou buscar uma solução. Agora, e quem não é autorresponsável? É justamente o contrário. O que ela vai fazer? Ela fica culpando todo mundo, tudo é negativo, tudo reclama, tudo é pesado, ela critica, se algo não deu certo, ela vai ficar reclamando, e se deu certo, vai dizer que foi sorte. E aí? Quais são as características que você encaixa aí? Você é uma pessoa autorresponsável? E para encerrar, eu quero dizer mais uma frase de Viktor Frankl, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa foi uma frase de Nietzsche que Viktor Frankl assumiu para ele e conduziu. Se tem um porquê, você vai enfrentar qualquer como. Vamos pensar sobre isso? Vamos ter uma semana de autorresponsabilidade, assumindo a sua semana e fazendo dela uma excelente semana? Então, até o próximo vídeo.